surpresa, só pra gente saber assim. Um dia. Qual é a surpresa? Acabei de acordar escovando o dente. É surpresa, é presente. Verdade. Eu que presente, eu que digo, né? Gênesis capítulo 37, versículo 5. É uma palavra bastante conhecida, fala de José do Egito. Amém? 37, versículo 5. Vamos lá. Certa noite, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouça este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor dos meus e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e da maneira como ele contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não só para os irmãos, mas também para o pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por um acaso eu e sua mãe e seus irmãos serviremos e nos curvaremos no chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele. Mas seu pai perguntou: qual será o significado desse sonho? Aqui eu já vejo, só no começo, que Deus fala através da palavra, através do profeta, mas também fala muito através de sonhos. Porque Deus fala nos detalhes. E eu creio que o sonho é um detalhe, porque muitas das vezes nós não damos a razão, nós não damos sentido muitas das vezes os sonhos que Deus nos dá. Aqui Deus já mostrou que José iria governar, que José iria reinar. Mas tem um problema. Tem sonhos, tem as coisas que Deus muitas das vezes nos conta para o nosso futuro. Nós não devemos contar para qualquer pessoa, porque muitas das vezes pessoas do nosso próprio sangue, da nossa própria carne, da nossa própria família não está na mesma ligação que a gente, e aí as coisas acabam desandando. E eu fiquei me perguntando como seria se José não tivesse contado o sonho para os irmãos dele. E José passou por todo esse processo para cumprir o que Deus prometeu para ele. Porque muitas das vezes quando Deus quer fazer com que nós venhamos a subir de nível, quer nos levar para lugares grandes, Ele permite uma tribulação, Ele permite o deserto, Ele permite coisas ruins aconteçam para nos testar, para ver como nós vamos nos comportar mediante o processo com que nós vamos passar. Eu creio que é isso que acontece. Porque não teria sentido Deus permitir tanta coisa que aconteceu com José à toa. Tudo tem um processo, tudo tem um motivo. E eu creio que se José tivesse aqui antes, no capítulo 37, no versículo 2, vai dizer que José tinha 17 anos quando cuidava dos rebanhos do pai. Agora imagina se com 18, quando ele completasse a maioridade, ele recebesse a promessa dele. Eu creio que ele, por ser o menor da casa, por ser odiado pelos irmãos, porque quando ele conta o sonho para os irmãos, ele foi odiado mais ainda. Então ele já era odiado. Os irmãos tinham inveja dele. Os irmãos não gostavam dele. E eu creio que se ele tivesse recebido a promessa antes do tempo, antes de ter passado por tudo que ele passou,
ele poderia humilhar os irmãos, ele poderia ser cruel com os irmãos, ele de repente não seria um bom irmão, ele era mais novo. Então, muitas das vezes Deus permite a humilhação nas nossas vidas, para quando nós chegarmos aonde Ele quer, nós não humilhamos ninguém. Deus permite que às vezes nós passamos por determinadas situações ruins, para quando nós chegarmos no lugar onde Deus quer que nós chegamos, nós não maltratamos ninguém, nós não humilhamos ninguém, nós não seremos igual como as pessoas são com a gente. Nós não vamos dar o tratamento que as pessoas nos dão, os tratamentos errados. Se nós passarmos, porque tudo que vem de fácil, nós não damos valor. José teve que passar por tudo isso para ele dar valor ao que ele seria no futuro. E aqui eu vejo também que José teve a grande vantagem de José, eu creio que era porque Deus era com ele. Porque aonde ele colocava a mão dele, primeiro ele tinha algo diferente nele. Porque os irmãos dele já tinham inveja dele não só pelo fato do pai gostar mais dele. Eu creio que ele tinha inveja dele porque ele já tinha Deus dentro dele. O que é trevas? É a ausência da luz. Então, se ele já tinha uma luz grande dentro dele, algo diferente dentro dele, as trevas que habitavam nos irmãos dele não batia. Então ele incomodava. Só de ele estar perto dos irmãos contando um sonho de vitória para o futuro, a inveja dos irmãos já aguçou dentro dele. E aí o que aconteceu? Eles começaram a planejar o mal para o José. Eles até pensaram em matá-lo, mas Deus era com ele. Aleluia. E eu creio que todo esse processo que ele passou foi para mostrar, tanto para os irmãos quanto para a família, que quando Deus promete, Ele cumpre. Aleluia. Porque no final, o próprio Jacó vai repreendê-lo pelo sonho que Deus tinha dado para ele. O pai que amava ele, mas ele repreendeu: eu e sua mãe e os seus irmãos vamos te servir. Ele desmereceu José porque ele era o menor da casa. Então, quando Deus quer exaltar, quando Deus quer colocar os escolhidos dele em lugares grandes, primeiro ele vai humilhar. Ele vai fazer com que aquelas pessoas passem pela dificuldade. E José aqui, todo mundo sabe, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Primeiro ele foi jogado numa cisterna, foi vendido, e aí ele foi comprado por Potifar. Potifar era um oficial egípcio do faraó. E todo mundo sabe a história, né? Só que ali eu também já vi outra coisa. Deus me mostrou outra coisa aqui. José, ele era tão diferente, ele tinha um brilho tão diferente, eu creio, de dentro para fora, que até Potifar, quando olhou para ele, falou: esse homem é diferente. Ele era estrangeiro numa terra, ele era estrangeiro no Egito, ele foi escravo. Potifar botou ele dentro da casa dele. E o que ele falou? Você faz bem as coisas, você trabalha direito, então governa a minha casa. Então ali, esse homem já tinha visto algo diferente nele, mesmo não acreditando no Deus que ele servia. Só que José passou, eu creio que ele passou por muita dificuldade. Depois nós sabemos que a mulher de Potifar deu em cima de José, tentou ele, e aí ela armou também algo para ele, e ele foi preso por causa disso. Chegando na cadeia, o que acontece? O líder, o chefe lá da cadeia, olha para José e fala: esse cara tem alguma coisa diferente, porque até na cadeia, onde era para ele passar mais dificuldade ainda, ele prosperou dentro da cadeia. Isso é que é Deus. E eu creio que ele não prosperava por causa dele, porque ele era forte, porque ele era judeu, não. Ele prosperava porque Deus estava com ele a todo momento. Isso vai dizer, aqui no capítulo, fugiu aqui agora, depois eu acho. Então José prosperava onde ele tocava a mão, porque Deus estava com ele. Deus não permitiu, ele passou a tribulação, mas ele passou com Deus.
Muita gente prega de José a questão de prosperidade, a questão de reviravolta, né? Que ele era o menor da casa e virou governador. Só que eu vejo aqui algo. Deus estando com um homem que tinha perdido tudo. Deus fez ele prosperar. Deus fez ele crescer. Deus fez ele entender que, mesmo na dificuldade, ele passou com Deus todos os dias da sua aflição, até ele cumprir o processo dele e alcançar os propósitos de Deus para a vida dele. Só que eu creio que também, eu fiquei me perguntando isso, tem muita gente que quando o dia ruim bate na porta, chuta tudo, larga tudo, não permanece. Quer largar porque o dia ruim chegou. Só que José, ele não largou, ele não desistiu de Deus. E um Deus que nunca perdeu uma batalha, será que na nossa vida, logo na nossa vida, ele vai perder? Não tem como Deus perder uma batalha na nossa vida. Ainda mais quando Deus nos escolheu para estar pregando o Evangelho, para estar falando do amor dele para outras pessoas. Deus não vai permitir. O mal, ele vai se levantar sempre na vida do crente. Mas nós temos que estar com Deus ali, firmado na rocha. Porque o vento vem, mas não derruba. Agora, se nós construirmos a nossa casa na areia, o vento vai vir e vai derrubar. Qualquer ventinho você quer chutar. Qualquer ventinho, você pensa em largar tudo. Mas firma teus pés na rocha, que é o Senhor. Glória a Deus. Porque pode vir o vendaval que for. Deus nunca perdeu uma batalha, não vai ser hoje, não vai ser na tua vida que Ele vai perder. Não vai ser na minha vida que Ele vai perder nenhuma batalha. Porque nós cremos num Deus, o Criador. Salmo 119, Salmo 121 vai dizer: Ele levarei meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Então Ele é tudo nas nossas vidas. Entrega tudo ao Senhor. Tem três versículos que, ao meu ver, eles se conectam e eles tinham que servir de regra para a gente, que é o Salmo 37, o Salmo 40 e Eclesiastes capítulo 3. Isso tinha que ser regra para o nosso coração, porque pastor Rio, Abençoa, Jesus. desculpa, gente, tá arranhando pra caramba. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos batizamos, nos firmamos, ali está o Salmo 37, que a gente entrega nosso caminho ao Senhor, a gente confia nele, mas por mais Ele vai fazer. O Salmo 40 ele vai dizer: espera com paciência ou com sabedoria no Senhor. Então, quando nós entregamos nosso caminho, nós nos firmamos cada dia, buscamos ao Senhor, a gente esquece às vezes do Salmo 40, porque às vezes nesse meio tempo, que é por mais Deus vai fazer, é ali que tem que entrar o Salmo 40, porque é ali que muitas das vezes vem a dificuldade, é ali que muitas das vezes vem a tribulação. E ali, quando nós não usamos o Salmo 40, a gente esquece do que nós prometemos a Deus, que é entregar o caminho. E nós também temos que entender que Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, quando nós entendemos isso, que há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, isso vira praticamente uma promessa nas nossas vidas. E é ali que nós nos agarramos a esses 3 versículos e a gente vai. Porque Deus fala através também da palavra, dos sonhos, dos profetas. Deus usa o que Ele quiser, da forma como Ele quiser, da maneira como Ele quiser. Verdade. E José serviu de exemplo aqui, porque José prosperou. Todo mundo sabe o que José fez. Depois José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Se realizou. Ele falou para o copeiro, para lembrar dele quando fosse a Faraó, depois que se cumprisse o que aconteceu no sonho. Só que o copeiro passou 2 anos até Faraó sonhar. Então José ficou ali mais 2 anos de dificuldade. Mas ele prosperava dentro da dificuldade, porque Deus estava com ele. Se Deus não estivesse com ele, ele não iria prosperar naquele lugar. E aqui nós vemos a fidelidade em meio à dificuldade. Nós vemos o querer
na dificuldade ali, querer sair, querer buscar, querer voltar para a família, para ele, eu creio que nesse momento acabou, porque ele não tinha mais expectativa. Mesmo prosperando dentro da cadeia, do lugar de dificuldade, não tinha mais expectativa para aquele homem, mas ele tinha Deus que tinha feito uma promessa para ele. Glória a Deus. E Deus não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, Ele vai cumprir, mas no tempo dele. José tinha uma promessa, eu creio que nós também temos uma promessa. Então não deixa o inimigo querer arrancar, querer fazer com que você perca a tua promessa. Se agarra em Deus com todas as forças. O copeiro foi lá, lembrou o faraó, que o faraó pediu para que todos os magos, os inteligentes daquele lugar, interpretassem o sonho dele, e ninguém conseguiu interpretar aquele sonho. Mas José interpretou, porque o copeiro lembrou dele e falou: tinha um homem lá na cadeia que interpretou o meu sonho, do copeiro e do padeiro aconteceu. Mande chamar aquele homem. José foi de encontro ao faraó, e José interpretou o sonho que o faraó teve. E no sonho eles iam passar por 7 dias de bonança e 7 dias de praga, de tempos ruins. E Faraó até ali nomeou José, estou resumindo, nomeou José como governador do Egito. Alguém que foi humilhado, alguém que foi perseguido, alguém que foi invejado, alguém que foi escravizado, alguém que foi preso, alguém que passou anos da vida com a vida praticamente perdida, foi nomeado governador. Deus criou aquele cargo, porque a princípio não existia cargo de governador no Egito. E um estrangeiro, menor da casa, governou aquele lugar. Abaixo do faraó era ele que mandava, era ele que fazia, o menor da casa, aquele pequenininho que ninguém via. Então eu creio que Deus, quando quer fazer com que nós subirmos de nível, quando Deus quer que nós chegamos em lugares altos, Ele primeiro vai permitir o dia difícil, o dia ruim. Então mostra como você se comporta no dia ruim, honrando o Senhor na dificuldade. No pouco que você tem, honra o Senhor. Diga que Deus é soberano na tua vida sempre. Ore, busque, jejue, clame. Faça, primeiramente, em princípio, faça o que Deus mandou você fazer. Independente se seja difícil. Se Deus mandou você fazer, faça com excelência. Está cansado? Faz. Está difícil? Faz. Continua. Uma hora Deus vai te honrar. Foi assim como foi com José. Vai ser assim na vida de cada um que esteja passando qualquer tribulação, qualquer dificuldade. E, para finalizar, José casou com uma filha de alguém importante do Egito. José teve 2 filhos. Só que antes de Deus finalizar a obra, Deus manda trazer os irmãos que humilharam, o pai que amava, mas duvidou dele em determinado momento, e mostrou para ele. Primeiro ele prepara um banquete na presença do teu inimigo, chama você para ver, e depois ele te exalta. Então, e mesmo assim José ainda teve um coração bondoso com os irmãos e com o pai. Ele perdoou todos eles e eles prosperaram juntos. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Efraim nasceu primeiro, Manassés nasceu depois. Só que Deus tem algo com o menor. E Manassés, Jacó abençoa Manassés primeiro e depois abençoou Efraim. Então era para ele abençoar Efraim primeiro, porque era o mais velho, mas ele abençoou Manassés. E Manassés, a tradução quer dizer: eu vou te prosperar na terra da tua aflição. E é assim que Deus vai fazer na minha e na tua vida, eu creio. Porque Deus não escolhe ninguém errado. Deus prepara tudo na hora certa, mas tem que passar pelo tempo ruim. Eu estava
a missionária Vanessa sabe, a gente orava muito na loja. E a gente estava orando e é um breve testemunho, coisa rápida. O missionário Marcos veio aqui, ele falou que eu estava me perguntando um negócio e eu fiquei com duas respostas para dar, então acabei que eu não dei nenhuma. Falei, cara, eu tinha que ter falado, igual o Renan falou na última pregação, eu falei, eu tinha que ter falado, entendeu? Eu sabia qual era, mas me deu uma dúvida, eu não falei. E eu entrei esse ano profetizando bênçãos, falando que vai dar certo, mandando palavras boas para as pessoas, sabe? Quem pediu uma palavra, quem não pediu, eu chegava e falava. E começou a dar tudo errado na minha vida. As coisas começaram a acontecer, veio uma tribulação atrás da outra e na minha mente, eu não falei. Foi algo aqui. Eu falei, Senhor, é para eu parar de falar coisas boas para os outros, apresentar tuas boas novas que o Senhor mandou fazer? Porque eu estou falando coisas boas para todo mundo. Eu estou falando para as pessoas se arrependerem, eu estou falando para as pessoas dele, para as pessoas buscarem, para voltar para a igreja. E está vindo tudo ao contrário para a minha vida? Eu só pensei, eu não falei. Passou alguns dias, estávamos orando na loja, o Marcos orando, a Vanessa orando. Daqui a pouco o Marcos chegou para orar e falou, de que adianta? Ele falou, eu não tinha falado com ele. E ele falou, de que adianta você falar o que você não prega? E eu já entendi a resposta. Tudo que você fala para as pessoas, você tem que ter testemunho de vida, você tem que ser exemplo. Então não adianta nada você pregar algo para alguém que você não esteja passando. Então Deus vai permitir você passar isso por um tempo até as coisas acontecerem na tua vida. E realmente teve sentido. Eu lembrei porque eu não tinha falado para ninguém, então o diabo não podia saber. Estava na minha mente. E eu creio que é assim que tem que ser também nas nossas vidas. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser testemunho do que nós fazemos. Nós não podemos falar coisas para as outras pessoas, quando bater o dia ruim na nossa porta, a gente vai querer chutar tudo. Não vale de nada. Nós temos que ser verdadeiros exemplos. E eu senti no coração de falar algo que eu estava lendo mais cedo, para que quando o dia ruim, quando o levante do inimigo estiver cada vez mais intenso, para nós sermos igual 3 pessoas aqui da Bíblia que eles poderiam até ter errado algumas vezes, mas eles foram pessoas importantes, que nós viemos a ser fortes e corajosos como Josué. Porque se levantar qualquer muralha e nós estivermos com Deus, ela não fica de pé perante a tudo que esteja passando na nossa vida. Que nós viemos a ser valentes como Davi também foi, porque se o gigante levantar, Deus está conosco para que nós venhamos a derrubá-lo. E que nós venhamos a ser fiéis, honrar a Deus como José foi aqui. Que Deus vai nos honrar também. Deus vai ser conosco como ele foi com José. E que o dia ruim vai vir mesmo para todo mundo. O diabo nunca vai deixar de se levantar nas nossas vidas, mas que nós estejamos um Deus conosco que nunca perdeu uma batalha. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, desculpa pela voz.